Transtornos de ansiedade. Você está ansioso? Você está preocupado, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, sabendo que vai ser muito difícil, procrastinando? Isso pode deixar você preocupado. Você não fez hoje nem amanhã, deixou para depois, e a professora vai cobrar, a nota não virá, e uma vez não recebendo a nota, talvez você não vá bem no bimestre. Então isso deixa alguns jovens ansiosos. A ansiedade pode ser no local de trabalho, o chefe pede para entregar um trabalho e as dificuldades aparecem, problemas, ou se não um pai querendo trazer o sustento para dentro de casa, de repente fica desempregado e cada dia que passa as contas vão chegando. Então a ansiedade e os transtornos relacionados com distúrbios da emoção, os distúrbios da mente, eles podem ser muitos e variados. Existe um instituto chamado Instituto Bem do Estar, bemdoestar.org. Ali diz uma em cada 3 pessoas sofre de ansiedade no mundo. O Brasil é o campeão mundial em casos de ansiedade e é líder em depressão na América Latina. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. É a segunda maior causa de morte entre jovens com a idade de 15 até adultos ali de 29 anos. Então observe que esse problema de depressão, ansiedade, ele é muito mais generalizado do que nós imaginamos. Então muitos jovens, muitas pessoas estão num ciclo de ansiedade. Como que você pode fazer para lidar com isso? Jesus Cristo, ele falou diretamente sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês alguns pensamentos. E Paulo, um dos apóstolos que escreveu uma das passagens na Bíblia, as 14 cartas, na verdade, eles deram muitas orientações inspiradas por Deus, Deus dirigindo, né, orientando eles a do que dizer e falar. Por exemplo, Mateus 6,25, eu tenho aqui o texto da passagem, ali fala, Jesus Cristo falou para não estarmos ansiosos com respeito às nossas vidas, e ele usa a expressão merimnate, não estejais divididos na mente, literalmente, merimnate, quanto às almas ou a vidas de vocês, literalmente fala merimnate te psiquerimon. Essa palavra merimnate, ela dá uma indicação de estar como que fraturado no pensamento, dividido nos pensamentos. A ideia de merimnate, quando nós clicamos na palavra grega, que é traduzido preocupação, ansiedade, ela vem de merimna, que significa uma parte do todo. Vamos então comparar com um pente de memória aqui. Imagine que o computador, como você sabe, ele tem várias partes, não é? Dentro do computador tem uns pentes que você vê aqui, eles são encaixados, são a memória. Então, embora essa parte que a gente tem no cérebro que fica preocupada, ansiosa, não é bem a memória, mas é uma parte da mente que envolve as emoções, vamos fazer uma comparação. A memória do computador ela tem que ser bem dividida. Por exemplo, se você tem vários programas no computador, digamos que você abre um jogo e ao mesmo tempo você está assistindo uma matéria no YouTube. Então a memória ela vai dividir. Uma parte da memória RAM ela vai ser aleatória, né? Então ela vai passar, vai dividir. E aí você, digamos que você coloque toda a sua energia para um programa só, o jogo. O jogo ele pode tomar boa parte da sua memória. Então, ali vai fazer realmente um superaquecimento de informações, uma agilidade, né, no caso do circuito eletrônico, voltado para o jogo. E aí já o YouTube vai ficar com menos memória RAM para ele, porque você está no jogo. Então é assim, divide essa memória. Então o cérebro da gente ele também trabalha com partes. Quando você força demais a mente, você fica preocupado com o assunto demais em uma coisa, o que pode acontecer? Então isso pode começar a fundir a cuca, literalmente. É isso mesmo. A pessoa ela fica num estado em que a mente dela começa, até a cabeça da pessoa começa a doer. Por quê? Porque toda a energia dela está naquilo. Então Jesus Cristo na Bíblia, ali no texto de Mateus, capítulo 6, né? Você pode olhar depois. Eu até separei o texto aqui, que analisou a palavra merimnate, né? Então, voltando, Mateus capítulo 5, aliás, capítulo 6, versículo 25, ele fala, não estejais ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que é a vez de comer, beber, etc. Ele fala, não fiquem ansiosos, não estejam com a divisão, né,
Aqui a merimnate vem de dividir, né, ou fraturar. Imagine você uma fratura, o quão doloroso é uma fratura. A palavra grega usada aqui é colocar uma fratura na mente, uma divisão, levar a mente a pedaços, dividir em partes, que é a origem etimológica de merimnate. Em outras palavras, aqui está querendo dizer, imagine você fraturar, é doloroso, imagine você fraturar a sua mente e ficar com a mente dividida, você pega uma parte e coloca um peso enorme nela. Quando você está caminhando com peso, você costuma virar, pegar o balde, colocar na mão direita, depois troca de mão, coloca na mão esquerda, ou senão se você está levando uma bolsa, você coloca ela numa mão, depois coloca na outra, ou uma sacola da feira, não é? Então, se você colocar só de um lado, você pode ficar torto. Da mesma forma, nós temos que tomar cuidado, não ficar com ansiedade, não ficar preocupado demais, você tem que dividir isso aí de alguma forma. A Bíblia, em Filipenses 4,6, fala: não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma. Aqui é um mandamento, gente. Aqui é um mandamento, ó, não fiquem. Então, visto que está na lei do Cristo, que é de Mateus até Apocalipse, nós temos ali o chamado Novo Testamento. Aqui, a antiga lei de Moisés, né, que incluía a guarda do sétimo dia, o dízimo, tudo isso aí ficou para trás. Agora nós estamos na lei do Cristo, né? A lei do Cristo, ela não reiterou a guarda do sétimo dia, não disse que nós devemos dar o dízimo, mas na lei do Cristo, que inclui, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dá algumas ordens claras, ó, não fiquem ansiosos. As mesmas palavras que Jesus usou ali quando disse, não fiquem ansiosos pelas vossas almas, é uma ordem, não fique, ali em Mateus 6, 25. Então aqui está dizendo para você, não fique ansioso por causa de coisa nenhuma. Mas aí o que você tem que fazer então, ó? Oração e súplica. Então, se você ora e não é suficiente a oração, suplique. Porque orar, né, tefilá na Bíblia, a palavra hebraica tefilá é uma coisa. Agora, terriná já é outra, que seria suplicar, súplica. Então, você tem que fazer oração. Se viu que não é suficiente, você sente que precisa de mais, suplique a Jeová, porque Jeová vai pegar e vai dar prioridade a esse tipo de coisa. Você agradeça também e torne o seu pedido conhecido a Deus. Aí Ele vai trazer uma paz a você. Agora aqui ordena fazer isso. E o interessante é que quando você está com essa ansiedade muito grande, você precisa também trabalhar no sentido de resolver o problema. Você também deve saber que a ansiedade, até certo ponto, ela é benéfica, mas quando ela se torna patológica, quando ela se torna incessante, irregular e começa a afetar você chega ao ponto de começar a ter tontura, a falta de ar. Então, gente, aí é necessário às vezes procurar um especialista, um médico, alguém que trabalha com a mente, um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo. Você deve consultar esses profissionais da saúde. A Bíblia conta que no passado, no tempo de Davi ele foi perseguido. Tentaram matar, essa imagem aqui está no jw.org. Tentaram matar Davi, ele teve que ficar correndo. Uma hora ele viu o exército que estava procurando matá-lo e ele de longe percebeu onde eles estavam. Ele podia ter feito alguma coisa, todo mundo estava dormindo, mas ele não fez. E olhem que ele estava nas montanhas, perdido em lugares, perdido não, escondido, né? Davi e seus homens, escondido em lugares de difícil acesso, e eram tantos homens armados e com tantos cavalos, eram centenas. E uma ocasião, sabe o que aconteceu? Quando eles estavam cercando Davi para matá-lo, ele orava a Jeová, e imediatamente houve uma incursão contra Israel e o exército que estava tentando matá-lo acabou tendo que recuar e voltar para trás, para proteger a região de Israel. O líder do exército que estava querendo cometer essa maldade era Saul. E Saul foi o primeiro rei de Israel, era rejeitado por Deus, não era mais o rei legítimo, e sim Davi. Então Davi estava sendo procurado para ser morto. Nessa ocasião, Davi compôs os salmos, como o Salmo 34 e outros salmos. E nesses salmos, ele escreveu, olha só, eles clamaram a Jeová e Jeová ouviu, ele os livrou de todas as suas aflições. Aí Davi escreveu também, Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que têm espírito esmagado. Muitas são as dificuldades do justo, mas Jeová o livra de todas elas. Então Davi sentiu essa proteção de Jeová, porque ele orava a Jeová e Jeová tirava ele de cada situação. Acabei de mencionar uma.
Davi e seus homens estavam numa situação quase de execução, para serem mortos, quando Deus livrou eles de várias situações, não foram só uma situação. E Davi compôs essas palavras. Aqui fala que Jeová ele vai ajudar você até na questão emocional, ó. Os que têm coração quebrantado, os que têm espírito esmagado. Então, se você está esmagado, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Certa vez uma pessoa estava muito ansiosa com trabalhos acadêmicos, muita pressão na escola, tinha que conseguir as melhores notas, as notas não iam nada bem, os professores não ajudavam, faltavam muito, pandemia, uma série de coisas, então não tinham aulas presenciais, isso desanimava muito. Então a pessoa ficou no estado deprimente, ficou triste, e aí de repente, para piorar a situação, alguém na família adoece de câncer terminal e aí por fim morre. Então foi um golpe tão forte, um golpe terrível. Então essa situação deixou a pessoa com muita ansiedade. Então a ansiedade e a tristeza juntos podem esmagar a pessoa. Mas aqui diz, Jeová está perto dos que têm coração quebrantado e salva. Ele literalmente ajuda você. Então o que você pode fazer? Aqui tem um artigo no jw.org, como Davi conseguiu lidar com a ansiedade. Aqui fala de muitas situações, e teve uma situação que Davi passou por vários problemas ao mesmo tempo. Quando ele fugia do rei Saul, queriam matá-lo, depois de voltarem de uma batalha, Davi e seus homens ficaram chocados ao ver que os inimigos tinham roubado suas coisas, queimado suas casas e levado suas esposas e filhos. Como Davi reagiu a tudo isso? Aqui diz que eles começaram a chorar alto até que não tinham mais forças para chorar. E para piorar a situação, os homens em que Davi confiavam falavam em apedrejá-lo. Olha que situação, era uma série de problemas ao mesmo tempo. Davi estava enfrentando grandes problemas ao mesmo tempo. Sua família estava em perigo, seus homens de confiança queriam matá-lo e o rei Saul ainda estava à procura dele. Dá para imaginar o tamanho da ansiedade de Davi? Então, o que Davi fez? Então, o relato do Salmo, capítulo 18, versículo 2, Davi escreveu assim, olha que interessante. Jeová é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador, meu Deus e minha rocha em que me refugio. Ele é meu escudo e meu poderoso salvador, meu refúgio seguro. Porque ele sentiu que Jeová estava ajudando ele. Tanto é que ele disse, na minha aflição, eu invoquei a Jeová, clamei ao meu Deus por ajuda. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e meu clamor por ajuda chegou aos seus ouvidos. Então os salmos, eles não são escritos simplesmente uma escrita bonita, não. Elas são as emanações da mente de um homem que estava sob extrema ansiedade. Davi sabia que precisava buscar a orientação de Jeová, então ele orava. Então hoje você pode fazer isso também, orar numa situação de estresse, numa situação de alguém doente na sua família. Você pode meditar também, meditar em coisas boas. Aí você vai relaxar, respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, faça caminhadas, exercícios, medite. Porque aí oxigenando o cérebro você vai se aliviando. Procura caminhar, procura conversar, desabafar com alguém que é um bom ouvinte, os anciãos da congregação local, as pessoas mais maduras que notadamente são experientes. E procure agir, procure fazer o que tem que fazer. Davi, ele orava, Davi ele meditava e Davi também agia. Então você não pode também só cruzar os braços e continuar fazendo as mesmas coisas, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, como é que você vai querer um resultado diferente? Mas acima de tudo, confie que Jeová vai te ajudar a vencer. Davi sabia que para vencer a luta contra a ansiedade, ele precisava da ajuda de Jeová, não é? Então é por isso que ele escreveu, com o poder de Deus posso escalar uma muralha. O verdadeiro Deus é aquele que me reveste de força. Então, gente, procure lembrar do mandamento. Quando Jesus disse, não estejais ansiosos, não fiquem ansiosos. Paulo em Filipenses 4:6 fala, não fiquem ansiosos. É um mandamento. Então, para isso, você não pode ficar pensando na coisa ruim. Tira a mente daquilo na hora. Procura orar na mesma hora, desvia a mente, vai fazer outras coisas. Procure pensar em outras coisas. Meditar em outras coisas. Então aqui temos vários artigos no jw.org, um deles intitulado, olha que maravilha, Como controlar a ansiedade. Como controlar a ansiedade. Então tem pessoas que ficam preocupadas com coisas que nem aconteceram.
Teve uma pessoa que falou, e se a gente sofrer um acidente de carro? E se o nosso avião cair? E se... Não, gente. Não fique pensando em possibilidades condicionais. Não fique ansioso por uma coisa que nem chegou, né? Não fique ansioso por coisas que ainda não chegam. Não fique ansioso por coisas que terão que talvez possivelmente ocorra amanhã ou depois. Não, basta cada dia a sua preocupação, Jesus falou. Então procure manter a mente em foco, né? O que fazer se a ansiedade deixa você perdido num labirinto de pensamentos negativos? Você precisa fazer o que Jesus falou. Não esteja ansioso. Desvie a mente. Comece a meditar em coisas boas. Além do mais, um ponto interessante na leitura do Salmo 34 é o seguinte, olha. O capítulo 34, o versículo 16 fala: a face de Jeová, Deus, né? Se volta contra os que fazem o que é mal, para apagar da terra toda a lembrança deles. Agora nós estamos numa época perto do tempo em que Deus vai eliminar a maldade na terra. Você pode entrar no jw.org e você pode perceber que isso vai se tornar realidade por causa do reino de Deus. O reino de Deus vai fazer o quê? Você, ao chegar nessa página, procure pesquisar sobre o que é o reino de Deus. O que o reino de Deus vai fazer? Ler esse artigo vai ajudar você a diminuir a sua ansiedade. Aqui vai mostrar que em breve, por meio desse governo ou reino que você pede na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo, ele é um rei poderoso no céu. E o que Jesus fará? A terra ainda está sendo governada por humanos. Mas a Bíblia diz, conforme nós sabemos, que Deus agirá no tempo certo para acabar com a maldade na terra e com toda a perversidade e todas as pressões do dia a dia que nós temos. Ele vai fazer o que diz Provérbios 2:22. Você clicando lá nós lemos: quanto aos maus serão eliminados da terra e os traiçoeiros serão arrancados dela. Deus vai eliminar Satanás e os demônios. Satanás é um rebelde que está agora restrito aqui nas vizinhanças da terra. O que o reino de Deus vai fazer pela humanidade? Deus promete acabar até mesmo com a morte no futuro. Acha isso bom demais para ser verdade? Não, meus amigos, é um mundo que é ruim demais para continuar. E se você diz que tem fé em Deus, lembre-se que Deus promete que enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, diz Deus em Apocalipse 21:4. Nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Esse é o governo que você pede, ou o reino que você pede na oração do Pai Nosso. Então Deus trará verdadeira paz e segurança para nós. E nós estamos agora, não é quando você morrer e ir para o céu, não. Nós estamos perto do tempo em que Deus vai trazer alívio para a humanidade obediente. Deus vai dar trabalho agradável e até mesmo promete trazer de volta à vida as pessoas que porventura perderam a vida de uma maneira trágica ou que morreram de uma maneira injusta, cruel. Você poderá entender isso por ler o jw.org, né, acompanhando os textos na Bíblia, na sua Bíblia Sagrada. Verá o que o reino de Deus vai fazer. Então a promessa do reino de Deus, a esperança do reino, a Bíblia fala que a esperança é como se fosse uma âncora. Ela segura o navio que está para naufragar, para se perder no meio do mar. O mar é a humanidade agitada. Procure ter fé, procure ler a palavra de Deus, porque o homem tem de viver não somente de pão, mas de cada palavra procedente da boca de Jeová.